Olá pessoal, hoje iremos apresentar um pouquinho para vocês aí dos conceitos que tangem o desenvolvimento de mina. Antes da gente falar um pouquinho do desenvolvimento de mina, a gente vai pensar no seguinte questionamento. Onde se inicia o desenvolvimento de uma mina? Para que ele é necessário? Todas as empresas da área de mineração praticam o desenvolvimento de mina? Quais os ganhos? Quais os riscos? Para entender essas perguntas, é necessário aprendermos alguns conceitos básicos. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento de mina, a gente tem que questionar uma série de coisas antes da gente começar a entender. Então, antes disso, eu vou abordar para vocês também alguns conceitos básicos aqui. O primeiro conceito dele é o quê? O que é o recurso? Recurso é aquele material disponível em quantidade e qualidades adequadas para o uso industrial, mas não foi submetido a uma avaliação econômica. Vou dar um exemplo. Então, um engenheiro de minas ou geólogo, técnico de mineração, está ali e descobre uma reserva, um recurso mineral. Esse recurso mineral, ele tem uma certa quantidade, tem uma certa qualidade, mas o que eu falo de avaliação econômica? Quanto que vai custar para tirar aquele material dali? Vai ser viável? Os custos de extração irão se pagar ou não? Vai ser lucrativo para o empreendedor colocar o dinheiro ali e obter um retorno? Então, quando a gente fala de recurso, a gente está falando em quantidade e qualidade. Para o uso industrial. Exemplo, temos um granito em uma determinada região, tem uma quantidade boa, tem uma qualidade que atende aos parâmetros das normas, mas foi submetido a uma avaliação econômica. Então, a gente vem com o conceito de reserva. O que é reserva? Reserva é o recurso disponível para lavrar, que pode ser produzido economicamente em função de custo, demanda e preços atuais. Vamos pensar o seguinte, você tem um granito, né, que está muito na moda, vamos dar um exemplo, o amarelo antigamente era um material muito na moda, Yellow Riven, Yellow Gold, alguns desses materiais, e passado o tempo a moda mudou, virou um material branco. Por exemplo, os materiais mais claros, não tão escuros, ou então material escuro. Então essas mudanças ocorrem ao longo do tempo. Então, aqui você tem um recurso, essa reserva, a partir do momento que você fez a verificação que é possível lavrar, sim, os custos de lavra se pagam à extração daquele minério e, além de se pagar, obtemos um ganho significativo. Baseados no processo de extração que vai ser aplicado ali, baseado nos preços que vão ser praticados na venda daquele produto, baseado na demanda, se vai ser nacional, internacional. Então, você unindo esses parâmetros, aí você tem a definição de reserva. Por quê? Você tem que entender o seguinte, um recurso ele pode virar uma reserva. Só que, muitas vezes, nem todo recurso ele vira uma reserva, porque ele não foi submetido ainda por uma avaliação econômica. Então, não foi verificado se é economicamente viável. Então, quando você faz uma pesquisa mineral, você está fazendo uma pesquisa mineral para, no futuro, você ter uma perspectiva de desenvolver a clamina. Só que se você não fez uma avaliação econômica, dificilmente você vai conseguir fazer uma mina ali. Você vai fazer um garimpo ou qualquer outra atividade extrativista que não irá te trazer retorno. Então vamos lá. Os processos envolvidos na recuperação dos bens minerais estão divididos em fases: prospecção e pesquisa, muitas vezes a mesma fase, prospecção e pesquisa, desenvolvimento, lavra, beneficiamento e fechamento. E pode ser evidenciado pelos seguintes fatores. Então, quais fatores que vão influenciar na questão do seu desenvolvimento? O primeiro deles é um fator natural. Então, o minério ele é encontrado na superfície ou ele é encontrado no subsolo?
ele é encontrado, qual a proximidade dele da superfície? Isso será uma definição, qual método irá ser aplicado ali. Então, você tem que entender a característica natural ao qual aquele minério está inserido, para você entender, iremos ter que utilizar equipamentos para realizar uma drenagem, essa região, qual que é o índice pluviométrico dessa região, que tipo de equipamentos devemos usar de acordo com essa topografia. Então, isso são características naturais que influenciam no seu desenvolvimento. Outros fatores são os fatores econômicos. Um fator econômico é, por exemplo, o preço. A gente viu lá na aula de dados da mineração no Brasil, preço das commodities. Então, o preço ele influencia. Se o preço estiver muito baixo, às vezes não é viável extrair. Se o preço estiver muito alto, aí é viável extrair. Então, um fator importante é o preço, né? O custo de produção. Quanto que vai me custar para me extrair? Custo com o pessoal, custo administrativo, custo de imposto, dentre outros custos. Então, isso aí influencia. Fatores legais. Obedecer a legislação. Existe a legislação mineral, né? O código de mineração, você tem que seguir as portarias publicadas pelo Ministério de Minas e Energia. Então você tem toda uma legislação a ser seguida. Você não pode explorar de forma irresponsável. Então, obedecer a legislação. E essa legislação pode ser mudada. Há exemplo também do que eu comentei com vocês lá nas alíquotas da CEFEM, quando eu falei um pouquinho sobre a questão dos dados da mineração no Brasil. Então, as alíquotas mudaram segundo um projeto de lei, as alíquotas mudaram segundo um decreto, então pode ter essas mudanças legais, né, de determinados minerais, de característica exclusiva da União. Então, tudo isso influencia. E os fatores tecnológicos. Hoje em dia a gente sabe que a tecnologia está em tudo, nossa vida, no nosso dia a dia. E aqui podemos falar para vocês que a tecnologia está cada vez mais presente. Um exemplo é que há poucos anos atrás, podemos dizer assim, algumas mineradoras trabalhavam com os operadores com a cabine aberta, não tinha ar-condicionado, então eles inalavam uma certa quantidade de poeira, podendo vir a gerar problemas respiratórios. Os equipamentos, a ergonomia deles muitas vezes não era satisfatória. Começou a vir equipamentos autônomos, o operador não fica dentro do caminhão. Dependendo do equipamento ele fica fora, dependendo do equipamento ele fica numa sala com ar-condicionado, apenas fazendo monitoramento. Então, a evolução tecnológica por meio de software foi muito grande, por meio de equipamentos que muitas vezes buscam não só a melhoria da qualidade do trabalho ali em cima, mas um aumento de produtividade, um aumento de segurança. Então, são características que vêm influenciando. Os projetos hoje, grandes projetos de mineração, eles são basicamente cada vez mais tecnológicos ainda, com mais fatores tecnológicos. Então, isso também traz um aumento de competitividade. Então, quando você tem a tecnologia a seu favor, você consegue produzir o minério a um preço mais baixo, você consegue atingir mercados, você consegue competir com mercados, com novos mercados, abrir novas fronteiras de trabalho. Então, a tecnologia, ela não vem para retirar o emprego das pessoas. A tecnologia vem para aliar uma segurança, produtividade e efetividade no desenvolvimento da sua mina. Ok? Esses são alguns fatores aí abordados.